Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela presença. Obrigado. Bom ver essas carinhas. É bom, muito bom estar entre amigos, familiares do plano espiritual. Obrigado, mas querido, tudo bem? Olha, como da outra vez, vocês se lembram? A gente começa, tudo bom, Ricardo? Bom ver você, querido. A gente começa num tom bem positivo. Quem lembra da última vez o que a gente fez? A gente vai olhar um para o outro no olho e diz: seja o que for, isso também vai passar. Combinado? Então vamos. Tem que olhar no olho, senão não vale. Você está com a dor de dente aqui para sua barriga. Serve até para dor no dente. Sabe por que a gente faz isso? Para renovar a esperança, que muitas vezes abala. Quando a gente fala de Jesus, a gente não tem como falar de Jesus sem falar de esperança, sem falar de fé. Então eu agradeço mais uma vez o convite carinhoso, é bom realmente estar, sinto-me em casa. E para a gente estar falando desse tema, nós vamos fazer também a mesma prática que a gente fez da outra vez. Nós vamos tirar aquela caixinha do julgamento, coloca aí do lado. Certo? Combinado? Todo mundo tirou já? Eu vou fazer pergunta, tá? Então vocês ficam de olho, eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Tira a cabeça a caixinha da cabeça, né, de julgamento, deixa aí do lado. Porque aqui, espíritos evoluídos que somos, a gente já não está mais julgando como antigamente, certo? Que bom. O fragmento que a gente vai estar falando hoje é o capítulo 34 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do Chico Xavier. A serva escandalizada. Primeiramente, eu gostaria de falar brevemente do que o livro se trata. Esse livro de Neio Lúcio, olha, é um presente realmente divino. Ele relata, Neio Lúcio vem relatar reuniões na casa de Simão Pedro, onde Jesus conversava com os discípulos, com as pessoas que estavam à sua volta, e eles falavam, expressavam problemas, assim, ó, a gente não vai na casa um do outro e conversa, como é que está a vida? Bem, tá um negócio esquisito. A gente não conversa assim, nossa, eu estou com uma preocupação assim, ou daquele jeito, ou dessa natureza, ou daquela. A coisa não mudou muito, não. Era mais ou menos assim. Só que na época eles tinham Jesus materializado, ensinando, esclarecendo, aconselhando. Esse livro vem perpetuar os ensinamentos, os esclarecimentos de Jesus para eles, para nós no hoje. Então é válido, quem tiver acesso ao livro, dê uma olhada. É um livro que a gente faz com estudo, que a gente lê com atenção para pegar certas minúcias, detalhes que estão ali no livro ditado por Neio Lúcio. Então vale a pena. Nesse capítulo em particular, olha só. Primeiro eu gostaria de explicar o título, A Serva Escandalizada. Vamos passar algumas definições brevemente, só para a gente começar a absorver. A caixinha do julgamento está onde? Está fora, né? Muito bem, combinado. Algumas definições. Para o nosso estudo, a gente pegou assim: servo é aquele que não é livre. É aquele que, como um escravo, ele tem algum tipo de amarra. Ou ele é um escravo porque é forçado como um produto, ou ele trabalha por opção, ou por falta de opção, para alguém e se torna um servo daquele trabalho em si. No nosso caso aqui, nós estamos falando de um servo numa visão um pouco mais ampla. O servo que trabalha no bem. É uma causa.
Mas esse servo, ele não foi obrigado a trabalhar no bem. Tranquilo até aí? Estamos indo bem? É só de definições, ok? Foi uma opção. O escândalo. Gente, tem gente que adora um escândalo, né? Tem gente que adora um escândalo. Não ri não, Petrúcio. Não ri não. Tem gente que adora. Mas não é desse escândalo que a gente está falando, não. Nesse caso, a gente está falando do escândalo, que é um fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais ou religiosas. Trocando em miúdos, causa um certo espanto. O escândalo é aquele... O quê? Eu não, de jeito nenhum. Eu seria incapaz de me misturar com isso. Quando eu me tornei espírita, sem saber direito, né? A minha família, ai, Senhor, a gente ama e tem que continuar amando. Mas um deles vira assim, Pim, você virou espírita? Isso não é de Deus, não. Como é que você foi se misturar com esse povo? Tá certo, tem uns menininhos meio perturbados aí, mas, gente, na maioria são pessoas de coração bom. A causa é boa, não se perturbe não, estamos bem. O escândalo, esse escândalo, ele é baseado em nossos princípios. É o que eu estipulei, não é o que o outro estipulou. Eu defini o que é moral e o que não é, para mim. E quando eu me deparo com uma situação, eu estipulei parâmetros para achar que aquilo me causa escândalo ou não. Por exemplo, gente, eu uso eu como alguns exemplos, mas eu não sou referência para ninguém. Que fique claro isso, tá? Mas para evitar de falar de outro, eu falo logo de mim. Que aí, se alguém quiser jogar pedra, eu estou aqui, tá? O que acontece? Mas ninguém vai jogar pedra porque a caixinha do julgamento está do lado. Muito bem. Para mim, quando eu era criança, eu fui um bebê meio Nutella, assim, sabe? Vocês têm noção, né? Um bicho desse tamanho. Então eu falava que estava com fome, logo tinha comida, né? Eu urrava, eu brigava, eu era o dono da casa, supostamente, segundo informações. Eu tenho dúvidas. Mas o que acontece? Eu fui criado comendo com um prato e um garfo. Para eu fazer uma alimentação que não tivesse um prato e um garfo, um talher, uma colher, para mim já era um absurdo. Como é que eu vou comer sem ser assim? E Deus tem sido tão generoso comigo. Ele tem sido tão generoso porque nada que vem para mim, porque ele sabe que de repente eu não aguento o rojão, vem assim em doses homeopáticas. É conta-gota. Então é devagarzinho, eu vou sentindo aos poucos. Mas eu me vi, ou Deus me colocou, na situação de fiscal de obra, em certa vez, lá no Brasil. Vou trocar em miúdos. Vocês sabem como um peão come? Na obra? Prazer, sou eu. Eu não imaginava como eu ia comer uma marmita, um negócio mole, a da Marmitex, sem um garfo, sem uma colher. E alguém me entregou um dia, está aqui a sua marmita, Robson. Um garfo, uma colher, alguém? Uma mesa, pelo menos, né? Eu vou sentar onde mesmo? Quando eu vi a turma sentando embaixo da árvore, no meio-fio, na vala que a gente estava construindo, e eu pensei, gente, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E eu gostava muito da turma, porque eu sou gente do povão, gente. Eu saí da favela, praticamente. Olha, eu sentei lá com a turma e a gente foi comendo. Eu vi, bicho, como é que você está fazendo isso daí? Ele dobrou a tampa da Marmitex e fez uma colher. Eu falei, meu irmão, eu não vou nem pedir para você me ensinar, faz para mim. Nós não vamos nem ter tempo para você me ensinar esse artesanato. Faz um desse para mim. Em outras épocas, antes disso, eu provavelmente não ia conseguir comer. Imagina a situação dessa.
Eu tinha estipulado um parâmetro. Eu havia estipulado. E eu precisei passar por isso para que o escândalo se desfizesse diante de mim. Que esse parâmetro ridículo que eu havia estipulado se desfizesse diante de mim. Eu falo hoje, eu brinco com isso, porque realmente é muito pequeno. É muito pequeno. As coisas que a gente passa no dia a dia, coisas pequenas que Deus coloca na nossa vida, são muito pequenas e a gente se apega. A gente se apega àquilo e isso nos impede de alçar voos magníficos. Praticamente um drone que sai doido aí por cima, filmando tudo. A gente perde essa oportunidade porque a gente se apega a coisas pequenininhas. Então é hora, talvez, de a gente reavaliar os nossos parâmetros, os nossos princípios, para que a gente não passe, talvez, como essa moça que a gente vai falar agora. Olha, a caixinha está onde? Está do lado. Muito bem. Como o capítulo era muito extenso, eu vou pegar os pontos principais, tá? Do capítulo. Por favor, comigo, vamos junto. Combinado? Vamos nessa jornada? O cenário era o seguinte: na casa de Simão Pedro, Dalila, esposa do tecelão Azor, reclama ter sido desrespeitada por alguns publicanos de mau nome em praça pública enquanto procurava praticar o bem. Logo aqui a gente já tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, por que Neo Lúcio ia falar que Dalila era esposa do tecelão Azor? O tecelão, na época de Jesus, não era aquele moço dos mais bem vistos, não era a profissão daquelas mais respeitadas, não. Sabe com o que se assemelha com o nosso hoje? E a gente precisa fazer esse paralelo com o nosso hoje, tá? Não é aquela profissão que merece todo o respeito pela sociedade, merece todo o nosso respeito. O costureiro, a costureira. Tinha aqueles que fizeram certa fortuna na época, assim como no hoje, que são quem? Hoje, quem costura, que faz dinheiro hoje é o estilista. Muito bem, tá vendo? Tem mulher aqui perto, a gente já se... A gente tem base, a base está sólida aqui, graças a Deus. Então eram poucos. Não era o caso do Azor. Deus nos coloca nessas condições e Neo Lúcio, ele foi muito didático, colocando esses detalhes no texto para que a gente consiga identificar certos pontos que são importantes para nós. Por que ele não falou assim, uma senhora reclamou disso? Por que Dalila, a esposa do tecelão? Já para dar ideia aí de que ela era esposa de um moço que tinha uma profissão que não era das mais respeitadas. Quem coloca o limite, quem coloca o parâmetro, o princípio, somos nós, né? Essa luz acendeu sozinha? Tem uma mão. Oi, e apagou de novo? Só para ter certeza, né? Que eu não estou vendo coisas aqui. Essa não é a parte mais importante do nosso estudo, mas precisava ser dito, porque está lá. Então, o que está dizendo era que a esposa de um comerciante local, um artesão, um tecelão, um trabalhador, que não fazia fortuna, porque se ele fosse muito rico, ele não estaria lá sentado à mesa junto de Jesus, na casa de Simão Pedro. Supostamente. Então ela estava reclamando lá para a turma e diante de Jesus que ela tinha sido desrespeitada por alguns publicanos. Ela não podia ter falado também, uns homens, né? Não, é a mesma coisa de dizer assim, o criminoso ainda teve a capacidade de ofender alguém. Já não basta que o moço é criminoso, que está preso de repente? Já não basta isso? A gente precisa ainda vulgarizar a pessoa que já se encontra no erro.
Alguém comete um suicídio, a gente fala, olha isso, que pobre. Não aguentou, um covarde praticamente. Precisa disso? Será que é realmente necessário? Será que é cristão a gente colocar a pessoa nessa condição? Chutar a boca do cachorro que já está morto? Mas o Lúcio fez questão de colocar isso, para que a gente se atente quando a gente for falar a respeito de alguém que nos tem como inimigos, por exemplo. Quando a gente se propuser a falar ou tecer um comentário sobre alguém que não gosta da gente, sobre alguém que nos ofendeu, sobre alguém que não pensa como eu penso, que tem uma religião diferente da que eu tenho. Entendemos? Bom, não eram só publicanos, como eram de mau nome, né? Como ela disse aí. O publicano, todo mundo lembra quem era o publicano na época, o coletor de impostos, não é? Para o Império Romano, só que o publicano, ele era também um judeu, também um hebreu, povo do povo. Então, eles eram já mal vistos pelos próprios hebreus, porque eles pensavam assim, você é da minha própria raça e você está trabalhando para o inimigo. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Aparece aqui no ser um moço que trabalha para o tal do ICE. E fala, oi gente, passa o rádio, está cheio de gente. Manda a Kombi, manda 2 Kombi, porque está cheio. Como é que a gente vai olhar para esse moço? Persona non grata, né? A gente chega para passar na imigração, no aeroporto, o funcionário do CBP é brasileiro. E ele recusa a entrada do brasileiro. Como é que ele vai ser visto pelo brasileiro? Basicamente, não é assim que a gente vai pensar? A gente está fazendo a função dele. Ele está fazendo o trabalho dele. Assim como esse moço está fazendo o trabalho dele. O coletor de impostos estava fazendo o trabalho dele. Moral ou imoral, não cabe a nós julgar. Por isso a caixinha tem que estar do lado. Para a gente poder analisar isso com carinho, certo? Tranquilo até aí? Então vamos imaginar o cenário. A tal da Lila vai para a praça a ajudar alguém. Porque era isso que ela disse. Ela queria ajudar alguém, ajudar o pobre, fazer caridade, mas foi desrespeitada. Lá no Brasil, a nossa comunidade brasileira, a nossa sociedade, o nosso país, a nossa nação, infelizmente, ainda é muito machista. Então a gente consegue se identificar com o que se passou com a moça da Lila. As moças aqui provavelmente já devem ter ouvido algo como: "Ô, lá em casa, olha que trenzinho, a sogra, a nora que minha mãe sempre quis", alguma coisa assim. Algumas podem levar na brincadeira, a gente pode até achar engraçado de certa forma, mas é extremamente desrespeitoso, extremamente machista. Isso pode inibir tanto a mulher, a criança, pode inibir tanto um homem, se for o efeito contrário, porque o homem não sabe lidar com essas coisas não, eu já falo logo agora. Homem não sabe lidar com a cantada. Não sabe. Não sabe, porque na nossa cultura, quem dava a cantada era o homem, supostamente. Então o homem leva a cantada, ele já fica sem rumo. É comigo que foi isso? Fica sem graça, né? Finge que não entendeu, não sabe lidar com isso. Não vem ao caso. É desrespeitoso. Já era naquela época, é ainda hoje. A ideia, então, aqui é que Dalila, reclamando de que fazendo o bem, tentando fazer o bem, foi desrespeitada. Ah, Jesus,
É muito difícil fazer o bem. Olha, a gente lá tentando fazer o bem e a turma fazendo chacota com a gente, desrespeitando. Isso acontece com a gente. Nós, espíritas, cristãos, quantas vezes nós, nas nossas orações, ou mesmo na conversa paralela, a gente conversa, às vezes mais na oração, né, conversando com Deus nos seguintes termos. Você não está vendo o que eu estou fazendo, não, bicho? Tudo o que eu tenho feito, você ainda me põe nessa situação. Vocês dão um jeito de me tirar disso daí. Mandam uma luz. Não é assim? Quantas vezes a gente já se viu na condição de vítimas? Eu garanto para vocês, não somos. Nenhum de nós. Saúde. Não importa a condição em que nos encontremos, não somos vítimas. Se assim o fôssemos, seria a mesma coisa de dizer, Deus errou. E isso é inconcebível. Simplesmente inconcebível. Se Deus não erra e Ele está no comando, quem é que está errado? Certo? Tranquilo até aí? Esse era o ponto. Agora é que fica divertido. Daí, Jesus, que tinha ouvido, ele começou a contar uma parábola. Eu ia dizer metáforas no sentido de, olha, presta bem atenção nessa historinha que eu vou contar para vocês. Era assim que ele se referiu para a turma, basicamente. Piedosa mulher, ele já começou assim. Lembrando aqui, por que mesmo que Jesus falava em parábolas para a turma? Retratar alguma coisa do dia a dia e essa pessoa se vira, né? De uma maneira mais fácil de entender. Como é que é seu nome, meu irmão? Francisco, eu já gostei de você. Nós vamos estreitar essa relação, tá, Francisco? Muito bem. Ele contava parábolas usando essas histórias em que as pessoas poderiam se identificar. Se as pessoas podiam se identificar naquela época, a gente pode se identificar hoje? Com ligeiras adaptações? Vamos ver se aplica para a gente ou não. Piedosa mulher, isso quer dizer, a pessoa que é piedosa, ela quer ajudar alguém, não é assim? A pessoa piedosa, ela se sente condoída da dor do outro e quer ajudar, não é assim? A pessoa que é piedosa. Vamos ver. Gente, a caixinha do lado, hein? Caixinha do julgamento do lado. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do bem, do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando trabalho. Nós precisamos fazer uma pausa aqui. Isso é tão importante para nós, porque tantas vezes nós, e eu preciso falar de espíritas, porque nós somos espíritas, ok? Muitas vezes nós pensamos assim, Senhor, me dá uma ajuda, me dá uma forma de ajudar o próximo. Aí Deus dá. Mas esse bater na porta do paraíso, lembrando, o paraíso é um lugar circunscrito? É um lugar no espaço? Não. Nesse caso, o que seria o paraíso? Um estado emocional, um estado psíquico, espiritual da pessoa, certo? Então, para eu bater na porta do paraíso, que é um estado psíquico, eu tenho que fazer o quê? Uma análise da consciência. Esse bater à porta é eu bater na porta da consciência e dizer, o que eu estou fazendo? Eu preciso encontrar paz, a paz do espírito. Eu preciso encontrar esse paraíso, esse estado feliz, consciente. Então eu peço para alguém dentro da minha consciência me dar trabalho para que eu possa servir, ser útil para o bem, na causa do bem, não é assim? Muito bem. Tranquilo até aí, né?
Todo mundo? Ninguém em choque ainda? Francisco, está indo bem? Qualquer coisa, você ajuda a pessoa aí do seu lado, tá? As pessoas do seu lado. Daí, o que acontece? Um anjo atendeu a porta. Esse anjo pode ser um anjo de guarda. Esse anjo pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser o chefe. Pode ser um espírito amigo. Nos intuindo, nos mostrando, nos preparando, nos ajudando, nos inspirando de alguma forma. O anjo amigo, então, disse para ela: olha, vai ajudar, lhe recomendou, né? Visitasse uma taberna, um bar, para salvar 2 bons homens, homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. A gente precisa, e eu sugiro que a gente observe isso por 3 pontos de vista. O da mulher, o das pessoas que estejam em necessidade e de quem está assistindo, como nós. Trocando em miúdos, como eu reagiria se essa missão me fosse dada, como eu gostaria de receber a ajuda se eu fosse necessitado, e se eu estivesse observando, o que é que eu ia achar daquilo tudo acontecendo ali perto de mim. A missão que foi dada para ela então era: olha, tem ali um bar. Nesse bar tem 2 homens que são bons. Bons de que tanto? Porque Jesus virou para a turma e falou: por que me chama de bom? Só Deus é bom. Para a gente entender, a gente vai entender que esses 2 homens eram pessoas de bem, não pessoas, não o bom espiritualmente dizendo, pessoas de bem. É aquele que não faz mal para ninguém, aquela pessoa, né? A gente fala: que pessoa boazinha é essa daí, né? Não faz mal para ninguém, está sempre sorrindo, sempre meio bobo, né? Até, não, bobo não. Gente boa, né? Tranquilo, sempre dá aí um abraço na turma, sempre está querendo ajudar e tal. Pessoas boas. Tinha 2 desses homens, só que eles estavam desprevenidos. Gente, esse desprevenido, como é que a gente entende o desprevenido? O que é uma pessoa desprevenida? Não está alerta. Obrigado, Caíra. É Caíra ou Caíra? Caíra. Obrigado. O desprevenido é o despreparado, basicamente. Sabe como você chega assim numa feira e pensa: nossa, eu queria comprar esse negócio, mas eu não vim preparado? Desprevenido. Sabe quando você se depara com uma situação de surpresa e pensa: nossa, eu não estava preparado para isso? Despreparado, desprevenido. Era o caso desses moços, então. Eles não haviam se preparado, seja emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E aí o que é que acontece com a pessoa que não está preparada? Ela está sujeita aos reveses dos acontecimentos. Orai e vigiai, turma. Orai e vigiai. Ora e vigia. Porque o nosso mundo hoje está cheio de tentações, de seduções tão sutis que, se a gente não estiver preparado, capota. Menino, ladeira abaixo, você tem que ter um freio bom para parar no meio do caminho, porque senão só para lá embaixo. E para subir de novo, meu irmão, é difícil. E aí a gente tem que contar com a ajuda de familiar, de amigo, de companheiros da casa espírita, porque é muito fácil ceder, principalmente quando a gente não está preparado. E é muito comum a gente ver alguém na casa espírita ainda dizendo: olha aí, que despreparado, caiu porque quis. Vocês já ouviram isso em algum ponto? Já. Caiu porque quis. Quem mandou? Quem mandou ir lá? Despreparado.
ou despreparado. Mas dar a mão para essa pessoa se reerguer requer doação. Requer doação. Requer que a gente tenha a visão que Jesus tinha muito clara. Para nós ainda é um pouco mais difícil. É ver dentro da pessoa não o que está se passando agora, mas o que pode ser. Outro dia a gente dialogava com o Espírito e ele falava assim, não, eu não mereço isso não, eu não sou assim e tal. E eu olhava e conversava com ele dessa forma mais clara possível. Meu irmão, não é o hoje que é importante. O importante é o que você pode ser, o que você pode se tornar, o que pode se transformar. E é isso que Jesus está aguardando de nós, sem pressa. Isso serve para nós. Tranquilo até aí? Esses moços estavam dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. Como é que é o nome que a gente dá para isso daí? Isso a gente sabe, né? Foi quase assim em coro, todo mundo, né? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Isso não é muito comum na casa espírita, né? Não. Isso acontece lá fora. Aqui dentro, não. Com essa turma aqui, imagina. A gente não estando preparado, a porta está aberta para insuflações dos espíritos adversários. Oremos e vigiemos. Então a turma, os dois moços bons estavam despreparados, cederam a insuflações ou insinuações dos espíritos. A coisa poderia ser pior. A moça não conseguiu, voltou para o anjo e disse, não deu certo não, porque o recanto indicado, o barzinho que o senhor disse, jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. Ela nem entrou no bar. Já à porta ela se escandalizou. O princípio, os parâmetros que ela tinha estipulado, para ela, ali impediam que ela entrasse naquele lugar para auxiliar. Na minha infância, na minha adolescência, eu não fui um menino dos melhorzinhos, não. Então eu já tive de tirar muita gente de bar que não estava em condições muito assim de sair por eles mesmos. Mas eu nem pensava nisso. Não era uma questão espiritual. Era eu pensando, esse cara vai arrumar uma briga. E é meu irmão. Eu prefiro tirar ele arrastando, bêbado, meu irmão, do que ter que entrar numa briga para tirar ele depois. Ou ele está gastando o dinheiro do leite do filho. A mulher vai bater nele. Eu prefiro que a mulher bata do que esses outros moços. O pensamento nosso era assim. Então eu falei, meu irmão, amanhã é outro dia. A gente pode fazer isso. Amanhã é outro dia. Vamos descansar um pouco. A gente volta depois ou mais tarde. Nós podemos desenvolver vários argumentos para tirar alguém desprevenido de uma situação. Esse é o ponto. Tranquilo até aí? E isso acontece com a gente todo dia. Todo dia. Nós temos condições de tirar alguém desprevenido de uma situação. Ok? Daí o anjo falou, ok, então. Mandou a um esconderijo em uma floresta próxima a fim de socorrer uma criança desamparada. Vamos lembrar da época de Jesus? Vamos ser honestos, não tinha muitas florestas lá naquela época. Então, até para aquela turma era meio difícil de pensar, ok, ele está falando de floresta, né? Ele falou, floresta? Como é que é esse negócio mesmo, floresta, né? Já para a gente consegue visualizar isso. Então é mais fácil até para nós. Mas a gente pode imaginar uma aldeia, um vilarejo, alguma coisa assim. Para nós ainda é mais fácil, sabe por quê? Por causa do nosso contato, nossa cultura, com quem vive na floresta, que chamam os índios. Muito bem, convicção, tá, gente? Pode falar, com convicção. O tal índio.
Vocês já conheceram índios? Já foram? Alguém teve a oportunidade de ir em uma aldeia indígena? Já? Gente, o que é mais normal é a turma seminu. Você vai para uma aldeia indígena, você não espera a turma de gravata, de roupinha. Tá? Você já espera assim, bom, pelo menos da barriga para cima não vai ter nada cobrindo, a não ser um cocar, pena, alguma coisa. Certo? A gente se escandalizaria, talvez, se você sai hoje aqui da sua casa, abre a porta e dá de cara com um índio seminu. Aí realmente merece um espanto. De susto, né, no caso, mas não por causa de princípios, mas é inesperado um negócio desse. Não era o caso da moça. Ela tinha de ir até uma floresta, onde que, supostamente você já está esperando um certo cenário para ajudar uma criança desamparada. Nós estamos falando de uma criança desamparada. Uma criança desamparada pode ser uma criança órfã, acabou de perder os pais. Uma criança desamparada pode ser uma criança que está sendo abusada. Uma criança desamparada pode ser uma criança que esteja doente. Quando a gente pensa, principalmente quem é mãe, pai também, mas com todo respeito, mãe é mãe. Quando uma mãe vê uma criança doente, ela já consegue se relacionar. Para quem é mãe, não há barreiras para ajudar um filho, uma criança. Porque ela pode pensar, podia ser a minha filha, o meu filho, a minha criança. Uma mulher que é mãe, entra num prédio em chamas para tirar uma criança lá de dentro. O homem já ia pensar talvez 2 vezes. Tem muito homem bravo aí que vai, né, com bravura, fazer a mesma coisa. Mas a mãe não pensa. Quem é mãe não pensa na hora de ajudar uma criança, o filho, por exemplo. Daí essa moça tinha, então, aí a missão de ir lá ajudar. Ela disse para o anjo, não deu certo de novo. Por quê? A furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. Como a gente falou, chega lá na tribo indígena. Você está esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? E é porque a pessoa está seminu que ela vai te atacar? Não. Estava atacando quem? O pudor dela, o princípio que ela estipulou. Vamos trazer para a nossa realidade. Chico Xavier, de quando em quando visitava uma cidade próxima a Uberaba, ele visitava um prostíbulo. A dona do prostíbulo fechava o prostíbulo, mandava os clientes embora. Sai todo mundo, pode ir embora que hoje nós vamos falar de Deus. Chico Xavier está aqui. E chamava as meninas e todo mundo sentava para ouvir o Chico. Quantos de nós seriam capazes de fazer um evangelho no lar, num prostíbulo? Eu tenho medo. De você. De mim. Eu tenho medo. Eu tenho que ser sincero, imagina. Eu sei exatamente o perigo. Vamos falar de Jesus? Vamos. Não. É melhor correr. Com dignidade. Gente, quantas vezes que a gente teve de passar por cima de um princípio nosso para ajudar alguém? Para ajudar alguém. Quando a gente se propõe ao bem, a gente precisa vencer certos princípios, preconceitos. Na minha infância, a comunidade, a sociedade em que eu vivia, vulgarizava o homossexual, a pessoa que era soropositivo. Só depois de eu crescer, de lidar com pessoas homossexuais, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que eu tenho dentro do coração comigo, que eu fui entender que tinham me ensinado tudo errado na infância. De ter contato com pessoas soropositivas,
que eu tenho grande estima no meu coração. E não diferem em nada de outras pessoas que eu conheço também que estão no meu coração. Eu precisei ter de conviver com essas pessoas para que eu vencesse um preconceito que me foi ensinado há muito tempo atrás. Nós precisamos vencer os preconceitos. Precisamos. Não somos diferentes diante de Deus. É a mesma carne que vai morrer. É o mesmo sangue que vai um dia apodrecer junto com o resto do corpo. O amor é amor. Amor é amor. E as pessoas têm o direito de amar quem eles quiserem. Quem quiser. Está no livro da Reforma Íntima, hein? O anjo foi dar uma terceira chance para a moça. Olha, vai lá ajudar uma senhora então que está agonizante. Uma senhora agonizante. Veja o quadro, uma senhora agonizante. Pode ser uma senhora que está doente, e essa é a ideia de agonizante daquela época na literatura em si. Uma senhora que está agonizante no leito. Certo? A moça foi. Claro, né? O anjo mandou, como não? Só que ela disse, anjo, não deu certo. Por quê? O esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. A moça chega na casa, do lado de fora, ela nem entrou no quarto da agonizante. Do lado de fora do quarto, ela notou que o marido da agonizante já comunava com uma outra mulher. Está falando aí, uma moral meio baixa, né? Baixa procedência. O assassino para o dia seguinte. Baixa procedência. Ele não chamou de amante, podia ser alguém que ele estava, só fazer aí um chazinho, um negócio para empacotar minha esposa logo. Eu tenho que me virar com as coisas aí, eu tenho negócios a cumprir e tal, e eu estou aqui perdendo meu tempo, aí essa mulher não vai, não fica, não vai, não melhora, não morre logo, seja o que for. Nos dias atuais, a gente vê isso acontecendo. Olha, tem um seguro de vida, pelo que eu estou vendo, essa mulher não vai melhorar, então que ela empacote logo, já vamos pôr um fim logo nisso daqui. Ou ainda, vamos torcer para essa mulher empacotar logo, vamos dar um fim nessa mulher, vamos macunar, para que a gente possa ficar junto, together. Já macunando. A gente vê isso acontecendo ou não? Ainda vê. É uma pena, não é? A mulher não conseguiu ajudar, consolar a moça agonizante. Como é que poderia ser a ajuda a essa senhora agonizante? Podia ser uma oração, podia ser falar da vida além da vida. Podia ser um passe magnético para a mulher dar um rompante, levantar e falar, ok, vocês não vão me matar, não. Nem que morresse realmente, naturalmente, no dia seguinte. Mas não ia ser pela mão dos que estavam ali maconando. Não importa. O importante aqui é que ela não prestou ao serviço de ajudar. Próximo. O anjo é insistente, o tal do anjo de guarda. O anjo de guarda, gente, vamos estreitar essa relação com o anjo de guarda. Dá um nome para o seu anjo de guarda, para conversar com ele como realmente estivesse aqui do lado. E ele está saúde, e ele está aqui do lado. Ele está do lado sempre. Estreita essa relação, porque ele sempre vai estar aí dando uma chance. Sempre. Então, a quarto cenário. Quarta missão. O anjo determinou-lhe auxílio a 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. Vamos voltar lá na cultura da época, na sociedade da época. Na época de Jesus, quem tinha uma doença que não era curada, se você não fosse rico para poder cuidar dentro de casa, lá num cantinho, essa turma vivia lá excluído, lá do lado de fora. Não se misturava com a sociedade. Por quê? Com medo de contaminação.
com medo de acontecer, ó, tem um doido aí, ele sai chutando as coisas, quebrando as coisas, tudo. Ninguém queria isso no meio da cidade. Então o doente, que tinha lepra, né, hanseníase, perdão, aquele que tinha algum distúrbio emocional, mental, fica de fora, não se misturava não. Então, o que está acontecendo aqui é que o anjo falou assim, olha, tem 2 homens dementes, surtos psicológicos ou doenças mentais mesmo, que estão lá num vale de imundos. Vai lá ajudar esses 2 moços. Por que não ajudar o resto? Porque esses 2 tinham um motivo. Tinham um motivo, seja qual for. Talvez eles estivessem em condições de serem resgatados naquele momento. E os outros ainda não. Assim como acontece nos vasos de sombra, nas zonas umbralinas, né, que as equipes socorristas vão para tentar resgatar a turma. Beleza. O que aconteceu? Não deu certo. A moça disse para o anjo não conseguir alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância. Alguém aqui já esteve em um manicômio? Obrigado, Momes. Gente, se alguém teve essa oportunidade, o que você espera num lugar que só tem doido? Você acha que vai chegar lá e vai estar todo mundo limpinho, sentado, comportado? Meu irmão, é o inferno na terra. Se não tiver tratado direito, né? Mas na maioria das vezes, olha, requer muito tato estar num lugar assim. Muito tato. Ela não teve. Ela sentiu repugnância de chegar lá. Você entra num lugar como esse, num vale de sombras, num hospício mesmo, dizendo. Você vai ver pessoas que defecaram, estão ali, brincando com os dejeitos, né? Você vai ver pessoas nuas, pessoas de toda a natureza ali, tudo isso que ela falou, realmente. Cenas de vida impura. Vai ver tudo isso. Mas estava esperando o quê? Estava esperando o quê? Eu te mandei lá justamente, você já sabia que ia ter isso. Não deu certo, porque ofendeu os princípios dela. A quinta. Aqui ele já estava tipo assim, meu irmão, eu não sei mais o que eu faço com você. Tá bom. Essa tá fácil. Vai lá numa festa, né? Olha, pediu amparar uma jovem que se achava em perigo. Os nossos jovens constantemente se encontram em perigo. Porque a tentação, a sedução do mundo, principalmente hoje, é muito grande. Então nós precisamos trabalhar com afinco para que os nossos jovens tenham uma base sólida, segura, cristã, meus irmãos. Cristã, não religiosa, mas moral. Moral, porque o certo é certo, de dia ou de noite, no claro ou no escuro, em qualquer religião. O certo é o certo. Cuidemos dos nossos jovens. E se um jovem precisar de auxílio, de ajuda, não nega ajuda. Não deu certo. A moça, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada em repulsiva condição moral. A gente já teve em festas que a gente precisou resgatar um companheiro, não é? Pelo menos a metade de nós, se não todo mundo. Em algum ponto você falou, meu irmão, eu tô ruim, mas você passou do limite. Vamos embora. Eu vou te levar para sua mãe. Porque senão ela vai bater até em mim. Desse jeito. Sim, o Petro está lhe dizendo, não, eu não. Se a nossa condição é de servo, de ajudar alguém, não importa quem.
Não importa. Não importa a condição que a pessoa se encontre, nem o lugar. Então, como não deu certo, olha lá o que o anjo falou para a moça. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Se você não consegue ser um servo a esse ponto, não se proponha a tal. Começa por coisas pequenas, vulgares, coisas pequenininhas. E isso é um treinamento para um dia coisas maiores. Daí ela disse, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Será que eu não mereço estar no meio das pessoas de bem, dos espíritos mais iluminados? Seus olhos estão cheios de malícia. Ver o mal em todas as situações. Os olhos dela só viam o mal em todas as situações que ela teve de estar em contato. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Se a gente se propõe ao bem, vença os princípios, os preconceitos, os parâmetros ridículos que nós impomos, nós mesmos, para que a gente possa ajudar aqueles que necessitam, não importa a condição em que eles se encontrem. Então calou-se o Mestre Jesus, então calou depois disso, por alguns longos minutos, para a turma dar uma digerida na história, né? Que ele tinha acabado de falar, no ensinamento que ele acabara de ministrar, e depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Se eu ainda tenho ressalvas em quem ajudar, eu não estou pronto para servir na causa do bem. Simples desse tanto. A caridade se faz ajudando a quem precisa. Jesus disse ele mesmo, eu não vim para os sãos, eles não precisam de médicos. Eu vim para os coxos e estrupiados do espírito, que refletia na carne, reflete até hoje. É para quem está doendo, para quem está aflito, para quem está sofrendo. Foi para eles que ele veio. Foi? Foi. O servo de Deus, o servo na causa do bem, não escolhe tarefas, mas a aceita com a alegria de ser útil. É tão bom ajudar alguém. A sensação de falar alguma coisa para alguém e aquilo fazer um efeito, causar um efeito positivo é tão bom. É tão bom dar um abraço em alguém e a pessoa fala, eu precisava tanto desse abraço. E é por isso que eu abraço todo mundo. Eu abraço todo mundo. Mesmo se você não quiser, eu abraço. Brincadeira, se não quiser, você me avisa, tá? Mas eu abraço assim mesmo. Abraço, porque é tão bom transmitir esse afeto. É tão importante para nós. É tão importante para nós decidirmos deixar de ser multidão para ser discípulo ou apóstolo. Espíritas cristãos, nós precisamos definir a nossa trajetória logo. Como Paulo, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Ou vai ou não vai. Mas em cima do muro não é saudável. É uma posição muito confortável em cima do muro, sem compromissos, sem desafios, ainda com fé, mas uma fé que, quando aperta, eu dou um passo para trás.
nós precisamos descer do muro. Ou a gente vai e faz parte da obra, ou a gente não está na hora ainda, continua nas coisas pequenas, mas não atrapalha quem está fazendo. Por respeito a quem está fazendo. Não atrapalha. Não é? Eu até ia contar a história, já vai, tá? Calma. Já passa. Vai, meu filho. Aí. Oi, foi demais. Volta, meu filho. Aqui. Ser um servo no trabalho do bem requer renúncia. Esquecimento de si mesmo. Isso é renúncia. É tipo, eu esqueço de mim para ajudar o outro. Aí a gente poderia estar no lago, na piscina, na praia, mas a gente está aqui, não está? Da outra vez eu falei e repito, não existe lugar melhor. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. Requer sacrifícios. É quando você quer ou tem uma coisa, mas tem algo que você precisa fazer ou desfazer disso para ajudar alguém e você não pensa, você simplesmente faz. Isso é o sacrifício. Você quer dormir, mas tem alguém que precisa da sua ajuda, você deixa de dormir e vai ajudar a pessoa. Requer tolerância. Sabe por que tolerância? Paciência. Porque você não pode... Desculpa, eu falo você, mas é nós, tá? Nós não podemos esperar que o outro pense como a gente. Ajuda e deixa a pessoa digerir do jeito que ela quiser. Ela não tem obrigação nem de falar obrigado para nós. É desse tanto. Entendemos isso? Paciência, porque nós precisamos ser pacientes. Porque a gente pode ajudar a pessoa que hoje, ali na frente, ela precisar da mesma ajuda e a gente precisa ajudar de novo. Ajudou a segunda vez, daí mais um pouco precisa da mesma ajuda de novo. A gente, muitas vezes a gente pensa assim, pelo amor de Deus, não. De novo? De novo. Porque alguém fez isso por nós. E a gente esqueceu. E é por isso que a gente está aqui, ó. Aqui, hoje. Aqui. Porque alguém um dia estendeu a mão. Mais de uma vez. Por nós. Precisa resignação. Porque Deus vai colocar nas nossas vidas coisas que a gente não entende. No momento. Mas se Ele colocou, é para o melhor. Ainda é para o melhor. Precisa de muito amor. Mas muito amor. O amor que Jesus ensinou. O amor que Paulo ecoou as palavras de Jesus. O amor que Madre Teresa plantificou, materializou. O amor que Chico Xavier desenvolveu, plantou, construiu. O amor da Mansão do Caminho, que cala a fome de quem tem fome. Precisa de muito. E esse amor não é o amor que você tem pelo seu filho, pelo marido, pela esposa. É o amor ágape, é o amor de fraternidade, é o amor de humanidade. Quando a gente entende que o outro é meu irmão, não importa a condição que ele se encontre. Então, na casa espírita, já vai, tá quase, tá? Na casa espírita, então, nós precisamos entender que Deus nos colocou aqui por um motivo muito maior do que o que a gente veio buscar. Às vezes a gente nem sabe por que a gente entrou por aquela porta. Mas Deus sabe. E a massa está cozinhando. E a gente espera que vá para o forno e realmente dê um bolo muito gostoso. Na casa espírita,
E a gente tem de falar disso. Nós muitas vezes nos deparamos com alguém fazendo uma crítica, fazendo uma reclamação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é extremamente contagioso. É uma obrigação nossa, como espíritas cristãos, que somos convictos, parar a fofoca e amar a energia. Porque para construir tudo isso, e eu não estou falando só das paredes, não, das coisas físicas, para fazer tudo isso acontecer requer muito trabalho. Vamos descer do muro, minha gente, para que a gente faça parte da obra. Ajude, auxilia. Tem coisa que a gente pode não concordar com tudo. Não importa, ajuda, trabalha, confia, espera. Tem um processo. Se fosse tudo perfeito, não teria nem graça. Não seria nem bom. A gente não seria nem bom. Porque não teria o desafio. Agora, para nós, se foi bom para vocês, eu fico feliz por algum de vocês. Se foi bom, porque já foi bom para mim desenvolver esse estudo. É só o meu ponto de vista de um dos capítulos de um livro que é maravilhoso. Façam vocês também os seus estudos, encontrem lá as formas de a gente se melhorar, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Ninguém dormiu, olha que feliz. E eu faço a oração. Muito bem. Meus irmãos, vamos falar de Jesus. Com Jesus, com Deus.